Glória a Deus. Glória a Deus. Toda honra e toda glória seja dada ao nome do Senhor. Amém, meus irmãos? Que festa linda, que noite abençoada. Depois de uma noite inesquecível ontem, com a igreja repleta, momentos de intensa alegria, o Senhor mais uma vez nos dá a oportunidade de estarmos juntos aqui nessa noite. Nós estamos muito felizes por fazermos parte desta grande obra. Igreja Batista Betânia, 44 anos fazendo uma grande obra. Eu sou dos que tenho bem menos aqui. Tenho agora dia 12 de dezembro, completo 14 anos no ministério pastoral dessa igreja. Que Deus seja louvado por tudo. Mas nós temos pessoas aqui com uma trajetória bem mais longa do que a nossa, né? Que fizeram parte, que fazem parte dessa obra. Estava ali olhando nosso irmão Mozaniel, com a sua família, irmã Galdina, as filhas, que tem uma história nessa igreja, né? Uma história nessa igreja de serviço, de amor, de dedicação. Deus abençoe, é bom revê-los nessa noite. Mas tantos outros aqui, e pessoas que foram conduzidas pelo Espírito Santo para celebrar conosco nessa noite. Que Deus abençoe. Sintam-se abraçados por essa igreja. Louvamos a Deus pela presença de vocês, aqueles que não puderam estar. Hoje nós já temos alguns irmãos bem idosos, com um quadro de saúde que os impede de estar aqui no templo. E eles sentem muito, porque fizeram parte dessa obra, porque caminharam conosco, porque aqui se doaram, se dedicaram. Hoje acompanham o culto apenas pela transmissão. Mas a Bíblia diz que nenhum trabalho que fazemos para o Senhor em vão, e o Senhor é que os tem recompensado por cada esforço, por cada empenho pela obra do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Ontem nós tivemos uma exposição maravilhosa sobre o tema, e hoje Deus tem alguma coisa mais para todos nós, para falar conosco sobre esse tema, fazendo uma grande obra. Neemias proferiu esta frase quando ele foi convidado a parar a obra que estava fazendo para ir fazer outra coisa. E ele diz: eu estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Lá em Neemias capítulo 6, versículo 3. Curva a sua cabeça, mesmo sentado. Vamos orar. Queria pedir que, a partir de agora, buscássemos ficar bem atentos. Movimentação só estritamente necessária. Traga a tua mente cativa à presença do Senhor, porque o que Ele tem para nós nessa noite é por demais importante. Nosso Deus e Pai, Senhor, não há coisa mais maravilhosa do que receber a Tua palavra, o Teu ensino, os Teus preciosos conselhos, porque esta palavra, agindo em nós, produz coisas extraordinárias. Ela firma os nossos passos, ilumina o nosso caminho, nos põe de pé na Tua presença, transforma o nosso ser e a nossa existência, nos alimenta espiritualmente. Por isso, nessa noite, nós, ó Deus, dizemos que estamos desejosos, sedentos da Tua palavra. Fala conosco. E que neste ambiente, neste lugar,
Onde quer que esteja alguém acompanhando essa palavra, que nada possa atrapalhar, que nada possa impedir, mas que o teu Espírito faça a obra por completo. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. Então vamos relembrar em que situação esta frase foi dita por Neemias. Neemias e um grupo de judeus haviam deixado a Babilônia após 70 anos de cativeiro. E eles estão voltando para a sua terra, estão voltando para Jerusalém. Mas eles sabem que a cidade está quase toda destruída. E eles estão indo com uma responsabilidade, estão indo com um objetivo: reconstruir as muralhas de Jerusalém que estavam no chão e também reconstruir o templo. E quando eles estão ali envolvidos naquela obra, quando eles estão ali completando aquela obra, surgem 3 homens que se levantam para atrapalhar a obra, para impedir a concretização da obra. Os seus nomes aparecem nesse mesmo capítulo 6. Sambalate, Tobias e Gesem. No versículo 1 e 2 do capítulo 6 de Neemias, nós vamos encontrar essa narrativa. O versículo 1 diz: quando Sambalate, Tobias, Gesem, o árabe, e o restante dos nossos inimigos souberam que eu havia reconstruído o muro e que não havia ficado nenhuma brecha, embora até então eu não tivesse colocado as portas nos seus lugares. Sambalate e Gesem mandaram-me a seguinte mensagem: venham, vamos nos encontrar num povoado da planície de Ono. Ele, contudo, estava tramando fazer-me mal. Então esses homens estão mandando um mensageiro até Neemias, que está completando a obra do muro. E Neemias diz que só faltavam as portas para que a obra estivesse completa. Então chegou um mensageiro, representando esses 3 homens. E esse mensageiro, na verdade, representa o inimigo. Aqueles 3 homens, eles representam 3 tipos de pessoas que estão costumeiramente tentando atrapalhar a obra do Senhor, a obra da igreja. Olha que coisa interessante, irmãos. Vamos observar para esses 3 homens. Eu vou inverter a ordem. Vamos falar sobre Gesem, que era um desses homens. Quem era Gesem? O texto diz que ele era um árabe. Ele não era israelita, ele era um árabe. E os árabes eram vistos pelos judeus como aqueles que não faziam parte do povo de Deus. Eles não eram israelitas. Eles seguiam uma outra crença. Então, os árabes aqui estão representando os incrédulos. Quantas pessoas que não têm o temor de Deus, quantas pessoas estão tentando atrapalhar a obra do Senhor. Atrapalham porque não entendem a importância da obra. Atrapalham porque são cegos espiritualmente. Atrapalham porque ainda não compreenderam a revelação poderosa do Evangelho de Cristo Jesus através da igreja. E alguns se levantam contra a igreja. E isso tem ocorrido desde o início da história da igreja. Homens cruéis, homens cegos pelo pecado, homens cegos pelo inimigo, se levantando para atrapalhar a obra da igreja. Lembram de Saulo de Tarso? Ele mesmo diz:
Durante um bom tempo ele atrapalhou a obra. Ele perseguiu, porque não conhecia, porque não entendia, porque estava cego. Então Gesem representam esses que não entendem nada da obra do Senhor e estão atrapalhando a obra. Mas vamos olhar para um outro, Sambalate. E quem é Sambalate? Sambalate é um samaritano. Ele é um governador entre os samaritanos. E os judeus viam os samaritanos como desviados da fé. Já foram, mas saíram, se desviaram. Irmãos, quantos que um dia já fizeram parte, que um dia já estiveram envolvidos, mas agora é desviado, é afastado. E você sabia que entre aqueles que mais criticam o evangelho, que mais criticam as igrejas, que mais falam mal do ambiente de igreja, são aqueles que um dia passaram pela igreja e que hoje se colocam como voz do inimigo para criticar a igreja. É triste. Você entra nas redes sociais e hoje é um palanque aberto para se falar o que quer, e muitas pessoas estão lá falando de crentes, falando de igreja, falando mal de pastores, disso, daquilo, outro, e você vai observar, já passaram por lá. São sambalates da vida, desviados, com o coração endurecidos pelo pecado, e que hoje não percebem que estão se colocando como obstáculo para a caminhada da igreja. Mas o terceiro aqui, irmãos, é Tobias. É um dos que também está na turminha lá atrapalhando. E pasmem, Tobias era israelita. Então ele é do povo, é dos que estão dentro. Mas é lamentável, porque muitos que atrapalham o andamento da igreja, a obra do Senhor, não estão fora, estão dentro. E Jesus disse que aquele que comigo não ajunta, espalha. Irmãos, isso é sério. Preste atenção. Eu vou falar, o Espírito Santo vai conduzindo. Irmãos, na igreja tem gente que está ajuntando. Tem alguns que estão ajuntando e espalhando. O que ele faz de bom, ele mesmo destrói. Mas tem outros que estão só espalhando. São os Tobias da vida. E Neemias está tendo que lidar com essas pessoas. E quando ele está trabalhando, que chega aquele mensageiro com a proposta daqueles 3 homens, ele tem um discernimento espiritual de entender que o único objetivo daquela proposta era atrapalhar a obra do Senhor, era parar a obra do Senhor. E ele está dizendo: eu estou fazendo uma grande obra, eu não vou descer daqui, eu não vou parar o que estou fazendo. Esse episódio tem muito a nos ensinar como igreja. Tem muito a nos ensinar como crentes em Cristo Jesus, que estamos envolvidos na grande obra de Deus aqui na terra, através da igreja. Eu quero olhar para a resposta que Neemias deu àquele mensageiro. E eu quero destacar 3 aspectos dessa resposta, que muito me chamou a atenção. O primeiro aspecto, a consciência de Neemias
acerca da grandiosidade da obra que ele estava participando. Ele tem consciência do quão grande, do quão importante é aquela obra. E ele diz: eu estou fazendo uma grande obra. Uma grande obra. Isso mostra que ele não estava fazendo por fazer. Ele não estava fazendo porque viu outros fazendo. Ele tem a plena consciência do quão grande é aquela obra. E o que fazia daquela obra uma grande obra? Pelo menos 3 coisas fazia daquela obra uma grande obra. Irmãos, a primeira coisa, para você perceber a grandiosidade de uma obra, é quem contratou aquela obra. Ei, olha quem é que está por trás da obra. Se uma pessoa é contratada para executar uma obra pelo presidente da República, alguém vai interpelar e dizer: olha, quem está por trás da obra. Se alguém está executando uma obra a mando do governador do estado, ei, eu estou trabalhando para o governador do estado. Mas a obra que Neemias estava executando, quem foi que contratou? Quem foi que enviou? Quem foi que autorizou? Foi Deus. Aleluia, aleluia. Foi Deus, irmãos, foi Deus. Irmãos, escute uma coisa: a igreja é uma obra de Deus, amém? Glória a Deus. Portanto, fazer parte da igreja é fazer parte de uma grande obra. Todos aqui que estão integrados, envolvidos, ombreados na igreja do Senhor, fazem parte de uma grande obra, porque quem está por trás dessa obra é o Senhor. Se a obra que você está fazendo é para Deus, é uma grande obra, tenha consciência disso ao estar executando. Os evangelistas dessa igreja, os missionários dessa igreja, se o que vocês estão fazendo é para o Senhor, essa é uma grande obra. Os levitas dessa igreja, os músicos, os cantores, se o que vocês estão fazendo é para o Senhor, é uma grande obra. Os intercessores dessa igreja, se o que vocês estão fazendo é para o Senhor, vocês estão fazendo uma grande obra. Aleluia. Assim, cada um de nós precisamos ter essa consciência. Naquele momento, Neemias diz: epa, eu estou fazendo uma grande obra. Mas a segunda coisa que demonstra que uma obra é grandiosa, irmãos, a finalidade. A que se destina? Qual é a finalidade? Irmãos, aquela obra que ele estava fazendo, de colocar a muralha de pé, era uma obra para trazer segurança para o povo. Portanto, era uma grande obra. Ia deixar a cidade mais segura, mais protegida, o povo mais protegido. Irmãos, a obra que a igreja está envolvida é uma obra de salvação de vidas, aleluia, glória a Deus, de propagação do evangelho de Cristo Jesus. Essa é a finalidade. Que é obra mais importante do que essa? Oh, glória, aleluia. A igreja é o maior projeto de transformação de vidas aqui na terra. Nenhum lugar, nenhuma instituição tem transformado corações, vidas dos seres humanos como a igreja. Portanto, é uma grande obra.
A igreja é um método eficaz de crescimento. As pessoas crescem, se aperfeiçoam, amadurecem, adquirem equilíbrio na vida. Essa é uma obra por demais importante. Mas você sabe uma terceira coisa que faz uma obra importante? O alcance dessa obra. A quantidade de pessoas que será beneficiada com essa obra. Se eu faço uma obra para uma pessoa, ela tem uma importância para aquela pessoa. Se eu faço uma obra para 10 pessoas, para uma pequena comunidade, ela tem a importância para aquela comunidade. Neemias estava construindo um muro para proteger toda a população. Meus irmãos, a igreja do Senhor, onde quer que ela esteja, ela tem um alcance incalculável. Ela existe para abençoar toda a humanidade. Ela existe, irmãos, para trazer a paz a todos os homens. Eu digo que a igreja é tão importante aqui na terra, a igreja é tão importante aqui na terra, que você sabe quando é que a terra vai acabar? No dia que Deus tirar a igreja dele aqui da terra. Não sobra mais nada. Aleluia. Por isso estamos fazendo parte de uma grande obra, Irmãos, é triste ver algumas pessoas fazendo a obra do Senhor sem essa consciência. Faz sem noção da importância, fazendo a obra de qualquer jeito, parando por qualquer motivo. Neemias tinha consciência da grandiosidade da obra. Segundo aspecto que me chamou a atenção, quando Neemias está dizendo: eu estou fazendo uma grande obra e não vou descer, eu não vou parar. O que Neemias está mostrando aqui, irmãos, é que uma obra menor não pode parar uma maior. Aleluia, você está entendendo? Uma obra menor não pode parar uma maior. Uma coisa sem importância não pode parar uma coisa por demais importante. Não pode. Chega um convite para ele parar a obra, para ele descer e ir para uma reunião. Nós vamos fazer uma reunião numa comunidade tal e queríamos que você estivesse presente na reunião. Irmão, Neemias tentou ser elegante, mas eu acho que, irmão, ele quase disse assim: vem cá, olha para mim, tu está querendo que eu pare o que eu estou fazendo por causa disso? Para fazer isso? Obra maior não pode ser parado por uma obra menor, irmãos. Não pode. E aí, irmãos, fica mais vergonhoso ainda quando você olha a razão, o motivo que tem levado muitas pessoas a parar a obra do Senhor. Tu fica olhando assim: meu Deus, foi por causa disso. Por causa disso está parando a obra. Ele está querendo dizer o quê? Que isso é maior do que a obra, é mais importante do que a obra. Gente parando a obra, desistindo da obra, por causa de fofoca, por causa de futrica, por causa de picuinha, por causa de intriga, por causa de mágoa, porque está zangado. E isso é mais importante do que a obra. A obra é maior, a obra é maior. Neemias está dizendo: a obra é maior. Eu vou parar o que eu estou fazendo por causa disso. Ah, irmãos, é tanta coisa triste que você observa. Eu tenho visto pastores parar a obra que Deus deu para ele por causa de política. Por causa de política.
Isso é maior do que a obra de Deus, do que o chamado de Deus. Porque quando você faz isso, você está dizendo: ei, eu encontrei algo maior. E Neemias disse: não, isso não é maior. Irmão, somente uma obra maior pode parar a outra. E não há obra maior do que a obra da igreja aqui na terra. Se algo está te fazendo parar a obra que Deus começou através de você, você está dizendo para Deus que encontrou aqui na terra alguma coisa mais importante. Agora preste atenção. Se alguma coisa fizer você parar a obra, quem para é você. A obra continua. Não te iluda. Se alguma coisa está fazendo você parar, a obra não para. Lamentavelmente quem para é você, irmão. É você. Porque se você parar, Deus levanta outro. Aleluia. Deus levanta outro. Deus levanta outro, irmãos. Judas parou, Deus levantou Matias e a obra continuou. Paulo disse com tristeza: Demas parou, me abandonou, mas Deus levantou Timóteo e a obra continuou. Glória a Deus, aleluia. Eu vou falar algo aqui para alguém que está aqui, que parou. E lamentavelmente, sabe o que aconteceu depois que você parou? Deus levantou outros. E a obra continuou. E você perdeu a bênção. Você que perdeu a bênção. Porque a obra de Deus não para. Não para. Irmão, vou falar alguma coisa aqui que os irmãos da igreja que conhecem o pastor Guidem entendem perfeitamente. Se alguém depois de 14 anos não entendeu ainda, vai entender. Toda vez que vem uma pessoa falar para mim: pastor, eu estou parando a obra, eu estou desistindo do ministério, eu não lamento pelo ministério, eu não lamento pela obra, eu não lamento pela igreja, porque eu sei que Deus vai levantar outro. Eu lamento por ele. Eu lamento por ele. Neemias está dizendo: eu não paro, eu não desço, eu não desisto. Aleluia, glória a Deus. Porque uma obra maior não pode ser parada por uma obra menor. Uma coisa insignificante não pode parar uma coisa tão valiosa. Mas há um terceiro aspecto desta frase de Neemias que eu quero mostrar para os irmãos. Fazer parte de uma grande obra nos leva para mais alto. Fazer parte de uma grande obra eleva o homem. E há uma coisa curiosa aqui: eles estão construindo um muro. Olha que simbolismo, um muro. Existe uma parte da construção, e todos nós entendemos isso, que você consegue até o alcance da tua mão. Mas chega um momento que o pedreiro começa a colocar andaimes. A obra cresce e ele vai tendo que ficar mais alto para continuar na obra. E ele vai sendo elevado. E quanto mais alta a obra está, mais alta ele está, porque ele está envolvido na obra. Na obra. É por isso que o inimigo chega e diz: Neemias, eu tenho um convite para a gente ir para você ir conosco para uma reunião. Vai acontecer num lugar tal, numa aldeia tal. E o texto diz que Neemias diz: eu não posso descer.
Aleluia, glória a Deus. Àquela altura, aquela muralha já estava próximo de 6 metros, e ele está elevado, ele está lá em cima, porque quem está envolvido na obra vai crescendo, Deus vai elevando, Deus vai exaltando, e ele diz: eu não posso descer. Três coisas que eu aprendo aqui. Primeiro, a obra de Deus é um projeto que promove o homem. Toda obra para Deus nos promove, irmãos. E você encontra a Bíblia toda mostrando isso. Que quem é alcançado, quem se envolve, quem se dedica à obra do Senhor, ele vai sendo promovido. Vamos lá. A Bíblia diz que outrora nós éramos barro, e hoje nós somos vasos. Aleluia. E o vaso é maior do que o barro. O vaso é um barro trabalhado, lapidado, que chama atenção, foi promovido. A Bíblia diz que outrora nós éramos trevas. Aleluia. E alcançado, e transformado, e envolvidos na obra do Senhor, hoje nós somos, e a luz é maior do que as trevas. Fomos ou não promovidos? Glória a Deus. E sabe como é que você era chamado espiritualmente no passado? Incrédulo. E hoje você é um crente em Cristo Jesus. Cresceu. Porque assim, irmãos, a obra de Deus é um projeto para promover o homem. Mas uma outra coisa que eu aprendo aqui é que fazer parte da obra de Deus nos leva a enxergar as coisas de uma outra perspectiva. Aquele homem chegou com uma mensagem para Neemias, e Neemias está lá no alto na obra. E ele está olhando aquele homem de cima para baixo. Aleluia. Irmãos, à medida que nós nos envolvemos na obra, a nossa visão terrena, limitada, ela começa a ser transformada. E nós começamos a enxergar as coisas por um olhar espiritual, por um olhar de cima. E agora nós temos uma outra perspectiva, nós temos uma outra visão acerca da vida. Quem está no alto, olha de cima para baixo. E quem olha de cima para baixo, enxerga o que está embaixo menor do que o que ele é. É ou não é? Quanto mais você sobe, mais o que está aqui é menor. Olha esse princípio espiritual tremendo. Quem sobe numa escada, olha o chão de uma maneira. Quem sobe no arranha-céu, quando olha lá as pessoas. E quando você pega um avião, oh glória, espiritualmente é assim, irmãos. Quanto mais você sobe, mais você enxerga as coisas de uma outra perspectiva. Irmão, quanto mais você cresce espiritualmente, os problemas você enxerga bem menor. Eu imagino alguns aqui que quando não tinha experiência, vivência de evangelho outrora no mundo, alguns problemas que surgiam, entravam em desespero, entravam em angústia, se sentia consumido. Mas hoje, com a obra que o Espírito Santo fez em sua vida, adquiriu maturidade, consciência dos problemas, e hoje enxerga tudo bem menor. Porque está num patamar mais elevado. Quanto mais você sobe, mais o inimigo parece menor. Aleluia. Mas o inimigo parece menor, irmãos. Eu vejo tanta gente assustada, porque o inimigo está furioso, porque o inimigo
está destruindo, porque o inimigo está levantando gigante. Meu irmão, cresce espiritualmente, sobe, seja elevado, porque você vai começar a enxergar isso tudo menor. Glória a Deus, tudo menor, meus irmãos, tudo menor. Os problemas parecem menores, o inimigo parece menor. Irmão, até o leão. Tem hora que nos apavora a experiência de Daniel. Sabe por quê? Porque nós não estamos ainda tão alto quanto Daniel estava espiritualmente. Porque para nós o leão é aterrorizante, mas a condição espiritual de Daniel é tão grande que ele não está apavorado. Nós vamos te colocar na jaula, o leão vai te destruir. E todo mundo está enxergando o leão e ele está enxergando um gatinho. Glória a Deus, aleluia. Por isso, é por isso que Neemias está dizendo: eu não vou descer, eu não vou abrir mão de tudo que eu conquistei. Irmãos, eu não consigo entender por que alguns ficam com aquele complexo que dá um passo para cima, outro para baixo, e a vida cristã dele parece um ioiô. E quando Neemias subiu um pouco, ele dizia: eu não desço mais não. O que eu consigo enxergar daqui, o que eu conquistei, o que eu alcancei, a minha nova vida, para voltar a ter aquela visão aterrorizante de quem está embaixo. De quem está embaixo. Nós não podemos abrir mão da posição que Deus nos elevou. Mas há uma terceira coisa que eu entendi. Quando ele está lá no alto e aquele homem chega, irmãos, e ele está dizendo: eu não vou descer. É quando eu me esforço pelo crescimento da obra do Senhor. O primeiro que cresce sou eu. Aleluia. O primeiro que cresce sou eu. Irmãos, quando você se entrega, quando você se envolve, quando você se dedica, quando você prioriza, aí alguns que ainda não entenderam o processo, porque está querendo encher igreja, está querendo isso, aquilo, outro. Não, irmão, o projeto de Deus é que você cresça. O primeiro que cresce é o que mais se entrega, é o primeiro que se dedica, o primeiro benefício é seu. Ninguém diminui porque se entrega à obra do Senhor. Ninguém se apequena. Por isso você não pode dar ouvido a quem não tem discernimento espiritual para avaliar, para criticar o teu envolvimento na obra. De vez em quando a gente está parando para dar ouvido a alguns mensageiros do inimigo para falar de uma obra que ele não tem noção. Por que você fica triste quando alguém que não tem discernimento espiritual, que não é controlado pelo Espírito Santo, vem falar alguma coisa da tua obra? Se ele não tem conhecimento, se ele não tem entendimento, não. Neemias está dizendo: eu não deixo, eu não paro, eu não vou diminuir o ritmo. Quem é tu para julgar a obra do Senhor que ele colocou em minhas mãos? Você está entendendo por que Pedro e João, quando foram interrogados pelas autoridades, e dizendo: vocês vão ter que parar, vocês têm que parar desse negócio de evangelho, esse negócio de pregação, esse tal de reunir com os crentes, você tem que parar. Ô irmão, Pedro e João olhou para eles: meu Deus, não tem noção. Não tem noção da bobagem que está falando. É só quem não tem o evangelho tem de si que é capaz de dizer uma coisa dessa. E ele diz: nós não podemos parar de falar daquilo que temos visto e ouvido. Não dá. Simplesmente não dá. Você tem que querer impedir uma ave de voar, irmão. É da natureza daqueles que são alcançados pelo poder de Deus, transformados pelo Espírito Santo, de ter um amor, uma paixão, uma entrega pela obra.
Deixa quem falar que você é fanático, que você é isso, que é aquilo outro, não tem o que fazer. Não sabe eles o quanto temos o que fazer. Aleluia, glória a Deus. É por isso que Jesus, irmãos, quando estava plantando a igreja, ele fez uma declaração. Ele diz: edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não serão capazes de resistir, de deter esta igreja. Aleluia, glória a Deus. Neemias está convicto: eu não vou descer, eu não vou parar. E eu quero concluir esta mensagem dizendo algo muito sério, irmãos, acerca dos que estão aqui. E porventura alguém que esteja acompanhando que não está aqui. Existem 3 tipos de pessoas aqui nessa noite. 3 tipos. Não há ninguém que não esteja enquadrado em nenhum desses tipos. E Deus tem uma mensagem para cada uma delas. Para cada uma delas. O primeiro tipo de pessoa que nós temos aqui nessa noite são aqueles que estão fazendo a obra. São aqueles que estão fazendo a obra. E se você está fazendo a obra, a mensagem de Deus para você nesta noite, através dessa conferência, é: não pare. Não pare. Não desça. E se você recebe isso de Deus, diga: Deus, eu não vou parar, eu não vou descer da posição que o Senhor me colocou. Não pare. Você será pressionado a parar. Você vai passar por muitas situações e você vai lembrar disso. O texto diz que Neemias teve a consciência de que o que eles queriam, irmãos, era parar a obra. Não era nada de ir numa reunião. A reunião era só pretexto. Às vezes, irmão, nós ficamos olhando para uma discussão. Irmão, visão espiritual, olha o que está por trás. É só para te fazer parar. É para desviar a tua atenção, é para tirar o teu foco. Ele está incomodado porque você cresceu. Ele não está incomodado com os que estão aqui embaixo. É com os que estão subindo degrau após degrau da escada espiritual. E você diz: eu não vou parar, eu não vou descer. Mas há um segundo tipo de pessoas que estão aqui nessa noite. É que Deus tem uma mensagem para você. São aquelas que já fizeram parte da obra e por algum motivo pararam. Por algum motivo se afastaram. Por alguma razão se desmotivaram. E você sabe qual é a mensagem de Deus para você nessa noite? Volta para a obra. Filho, volta para a obra. Você permitiu que uma coisa tão pequena parasse uma coisa tão grande. A coisa mais extraordinária que você poderia experimentar aqui na terra, e você permitir que uma coisa tão pequena, tão sem importância, aquilo era apenas pretexto para te parar. Volte para a obra. E você precisa aceitar esse convite de Deus nessa noite. Volta para a obra, volta para a posição de onde você não poderia ter saído. Mas há um terceiro tipo de pessoas aqui nessa noite, que Deus está mandando uma palavra para você. São aqueles que ainda não fazem parte da obra,
que nunca se envolveram. Muitos até já fizeram planos, já acharam até interessante, mas por alguma razão ainda não entraram na obra. E a mensagem de Deus para você nessa noite: entre nessa obra. Você não tem noção do quanto isso é grande. É um projeto de redenção da humanidade, e Deus está usando a igreja. Aleluia. A igreja é a única instituição que existe aqui na terra, que existirá na eternidade. Nada sobrará, somente a igreja do Senhor. Entre nessa obra. Eu não estou falando de uma denominação, eu não estou falando de uma religião, eu estou falando da igreja, da qual Cristo Jesus é o cabeça e os demais são corpo. Entre nessa obra. Fazendo uma grande obra. E o que nós esperamos é que nas próximas semanas, nos próximos meses, quem sabe no próximo ano, estando aqui novamente, celebrando mais um ano da Igreja Batista Betânia, possamos olhar o crescimento dessa obra e de todos aqueles que se entregaram a esse projeto, seja aqui ou seja na igreja que serve, porque há um só Senhor, e uma só igreja, e um só projeto, e um só caminho que conduz o homem ao céu. Aleluia, glória a Deus. Vamos ficar em pé? Você pode aplaudir o Senhor? A Ele toda honra, toda glória, todo louvor. Estamos fazendo uma grande obra. Nós não podemos descer, nós não podemos parar. Curva sua cabeça. Curva sua cabeça e ore ao Senhor. Essa é uma noite de renovação de pacto, de renovação de compromisso. Essa é uma noite de reflexão. Examine-se o homem a si mesmo. Olhe você diante da palavra. Em que condição você precisa estar? Onde você pode chegar? Em que você pode melhorar? Como você pode ser aperfeiçoado? E diga: Senhor, eu me comprometo com essa palavra, é para mim. Glória a Deus, nosso Deus e Pai. Oh Deus, que coisa tremenda, Senhor. E o Senhor vem e abre os nossos olhos, para que possamos ter a consciência, a noção de quanto esse projeto é grandioso, do quanto ele é importante. Não é um projeto humano, ele não nasceu aqui na terra, ele foi gerado no céu. Igreja é prova do teu amor para conosco, igreja é prova do teu tratar conosco. É porque o Senhor nos ama, o Senhor nos quer crescer, o Senhor quer o melhor para nós. Por isso leva, Senhor, cada um de nós nessa noite a renovarmos o nosso pacto, a nossa aliança. Aliança contigo, aliança com o teu chamado, aliança com a vocação que o Senhor fez a cada um de nós, aliança com o nosso ministério, com o nosso lugar na obra, com a nossa posição que o Senhor nos colocou. Não, Deus, que ninguém venha descer, mas a cada dia se dedicando possa crescer mais, subir mais, passar a ter uma visão mais ampla acerca das coisas. O Senhor tratou conosco nesses dias, e o Senhor trata com aqueles que amam. Que o Senhor possa estar, ó Deus, aprimorando essa igreja. Aleluia. Que o Senhor possa estar limpando cada ferramenta, purificando, fortalecendo, para que seja mais usado, mais usado, mais usado, mais entregue. Há tantos que precisam ser alcançados, ó Deus. E o Senhor conta com aqueles que já arrebanhou, que já foram alcançados. Obrigado por essa obra. Obrigado por nos inserir nessa obra, Deus.
Nós te agradecemos pelos 44 anos de Igreja Batista Betânia. Que teu nome seja louvado e exaltado através dessa igreja, em nome de Jesus. Nesse mesmo clima, orando, intercedendo. Eu sei que Deus falou com todos nós aqui, mas Deus falou com pessoas que estão afastadas do Evangelho. Porque parou, porque você desceu. E Deus está dizendo: filho, volta, 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 volta. Há lugar para você na obra. E nessa noite, você que está afastado do Evangelho, faça dessa noite a tua noite de volta, a tua noite de reconciliação. Alguém aqui nessa noite para se reconciliar com Cristo? Alguém aqui nessa noite que de maneira ousada vai dizer: eu estou de volta, Senhor, eu não deveria ter saído. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Senhor, eu não deveria ter descido. Alguém nessa noite para se reconciliar com o Senhor. Há mais alguém nessa noite? Não perca a oportunidade que Deus está te dando. Há alguém que ainda não faz parte da obra, mas nessa noite quer aceitar Jesus como teu Salvador e quer entrar na obra. Eu vou entrar, eu preciso. Essa é uma obra de redenção da humanidade, e Deus me chamou, Deus me convocou. Alguém para aceitar Jesus nessa noite? Alguém para aceitar Jesus nessa noite? Há mais alguém? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Ei, você não vai sair daqui sem a tua reconciliação. Você não vai sair. E o Senhor está dizendo: vem, filho, glória a Deus, vem. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia, aleluia. Pode vir, pode vir, pode vir. Louvado seja Deus, louvado seja Deus. Se você tem se sentido triste, desmotivado, abatido, desanimado pela obra, e nessa noite o Senhor aqueceu o teu coração, glória a Deus, e você nessa noite tomou um choque de renovo, e você quer renovar a tua aliança com o Senhor, vem aqui nessa noite, vem aqui à frente. Nós queremos abençoar a tua trajetória. Não diga não para esse convite. O Senhor está dizendo: filho, eu quero você no mais alto patamar. Eu quero elevar você, a tua vida. Nós vamos orar por essas pessoas aqui na frente, mas nós queremos orar por você também. Venha, restaure a tua aliança com o Senhor, firme o compromisso com Deus nessa noite. Glória a Deus, glória a Deus. A igreja estenda as mãos para cá. Vamos abençoar essas pessoas. Há pactos que foram quebrados sendo restaurados. Há pactos que estão sendo firmados na presença do Senhor. Há pactos que estão sendo renovados nessa noite. E isso só a palavra de Deus é capaz de fazer. Glória a Deus. Oh, glória a Deus. Há mais alguém? Há mais alguém? Há mais alguém? Nós vamos orar. Há mais alguém? Venha. Venha, não deixa que nada pare a obra do Senhor na tua vida. Se hoje ouvides a voz do Senhor, não endureça o teu coração. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Glorifica a Deus, meu irmão. Louve ao Senhor. Vamos fazer desse ambiente nessa noite um ambiente de louvor, um ambiente de glorificação ao nome do Senhor, porque grandes coisas Ele está fazendo. Há uma grande obra em curso, e o inimigo não vai parar a obra que Deus começou na tua vida. Aleluia, aleluia. Vamos orar, vamos orar, vamos orar. Você daí, eu daqui, nós vamos abençoando. Comece a abençoar. Comece a profetizar uma caminhada firme, crescente, progressiva, nova, uma novidade de vida. Deus, nós estamos tão alegres nessa noite. E se nós estamos alegres aqui, os céus também se alegram com a decisão dos teus filhos. Cada um, Deus, foi tocado de uma forma, mas o mais importante é que todos eles estão respondendo ao chamado.
estão dizendo sim para o teu desafio. Aleluia, glória a Deus. Eles estão dizendo que compreendem a grandiosidade dessa obra e que não querem ficar de fora, e que não querem, ó Deus, estar nela desanimado. Por isso, nessa noite, através do teu Espírito Santo, vai selando, ó Deus, a vida daqueles que estão aceitando a Ti como Senhor e Salvador. Vai, ó Deus, nessa noite, avivando o coração daqueles que estão se reconciliando. Ó Senhor, vai alegrando aqueles que estão renovando a aliança contigo. Mas nessa noite, que eles sintam, ó Deus, o teu amor, que eles sintam, ó Deus, a tua presença, que eles sintam, ó Deus, o agir do Espírito Santo que envolve este lugar e essas vidas, Senhor, e que nós possamos ver a cada dia eles crescendo, avançando, melhorando, testemunhando, pregando, evangelizando, fazendo a obra, te servindo com alegria. Aleluia. Que a tua bênção esteja sobre as suas vidas, em nome de Jesus, amém, glória a Deus. Você pode abraçar, nós vamos cantar agora.